Não se enganem pelo começo dramático de Conclave, que mostra o Cardeal Lawrence, personagem do Ralph Fiennes, caminhando apressadamente em direção ao Vaticano, enquanto uma trilha sonora meio Hitchcockiana adiciona uma gravidade à situação que está prestes a ser apresentada no filme. Na verdade, por mais sério e dramático que Conclave pareça ser, esse novo filme do diretor alemão Edward Berger é sorrateiramente um thriller bem escapista, tipo aqueles livros de suspense que você pega para ler no aeroporto e consome quase todo de uma vez. Por mais que existam aqui elementos que apontem para o mundo real e que dialoguem com a divisão ideológica que existe atualmente, Conclave sabe muito bem envelopar esses recortes de realidade numa trama bem divertida de assistir, inserida numa estrutura meio Agatha Christie. Um cenário limitado, uma coleção de personagens misteriosos com diferentes agendas e um investigador relutante que vai aos poucos desvendando o que realmente está por trás de cada pessoa ali. É claro que é conveniente para mim enxergar o filme dessa forma. Eu não sou católico, mas eu adoro quando o cinema se debruça sobre questões de fé, religiosidade e a burocratização da espiritualidade. Mas Conclave funcionou ainda melhor comigo porque a discussão dessas ideias me pareceu se equilibrar muito bem com esse outro lado mais voltado para o entretenimento, que curiosamente traz até alguns paralelos com a temporada de premiações dos filmes, como a gente vai ver daqui a pouco. Aliás, sempre vale mencionar, quando se trata de assuntos religiosos, tudo que eu vou discutir aqui não é um ataque à crença sincera das pessoas, mas só um debate a partir de uma obra de arte fictícia, usando aquilo que a obra está me fornecendo. Num vídeo passado já teve gente me mandando o manual completo de profissão de fé da sua igreja para rebater o que eu disse, né? E esse realmente não é o melhor jeito de conversar sobre esse tipo de coisa. Mas enfim, eu não sou um grande admirador do Nada de Novo no Front, o último filme do Edward Berger. Por mais tecnicamente impressionante que tenha sido aquele filme, eu achei que ele se entrega a uma espetacularização da violência e o Berger até parece revestir o filme com uma seriedade dramática, no intuito de disfarçar que esse retrato da guerra existe mais como pano de fundo para sequências impressionantes de ação. O que me deixou surpreso em Conclave ao notar como o diretor conseguiu, dessa vez, usar essa seriedade dramática para atingir um objetivo diferente, para extrair dessa premissa um toquezinho de ironia. Tipo assim, a eleição de um novo Papa aqui se torna algo tão absolutamente crucial, como se o mundo realmente dependesse disso para continuar girando, que não deixa de ser engraçado como o filme sugere uma certa falta de sentido nesse ritual todo, ou pelo menos o quanto esse ritual está desconectado do mundo externo e das necessidades reais das pessoas. Por exemplo, a ambientação levemente claustrofóbica dentro de partes do Vaticano que parecem cada vez mais escuras e que a montagem do filme explora sem nunca cortar para fora dali com planos externos que mostrariam o dia a dia das pessoas, deixa muito claro o quanto esses homens vivem numa bolha que existe quase como um fim por si só. A chegada dos vários cardeais, as suas roupas elegantes sendo passadas e arrumadas meticulosamente, suas refeições fartas e o silêncio daqueles que os servem, tudo isso cria um senso dramático de importância e santidade que parece existir quase unicamente nesse vácuo. Ele existe para continuar perpetuando o estilo de vida dessas pessoas que fazem parte do clero, o seu conforto, o seu luxo. Nesse sentido, eu gosto muito de como a decupagem se dedica a reforçar a natureza ritualística da coisa toda. Os planos detalhe mostrando a peculiaridade do processo de votação, o caráter meio antigo desse processo, que recusa o uso da tecnologia. Seria bem mais fácil e bem mais rápido votar eletronicamente, mas eles escolhem se demorar usando papéis, piras de ouro e a queima solene dessas cédulas, enfim. É interessante porque isso mostra um comprometimento enorme desses cardeais a um mundo de aparências, onde o jeito de se fazer algo importa tanto quanto aquilo que é feito. E eu não estou julgando a possível sinceridade com que muitos deles aderem a essa forma de administrar sua religião, mas não deixa de ser curioso que exista todo um decoro e uma polidez ocorrendo na superfície dessa eleição papal, quando nos bastidores os personagens estão mais se apunhalando nas costas, cochichando como se eles fossem espiões e persuadindo os votantes para o seu próprio lado. Então tem algo de muito não espiritual num processo que em tese estaria procurando ali um resultado espiritual. Agora, para materializar isso, o filme apresenta os vários candidatos papais não como personagens reais e humanizados,
Diferente, por exemplo, do ótimo Dois Papas, dirigido pelo Fernando Meirelles, que tinha, obviamente, uma responsabilidade maior ao retratar a vida de papas reais e não fictícios. Mas aqui, esses candidatos são identificados pelas suas inclinações ideológicas, que são exploradas só o suficiente para que eles continuem servindo como peças nesse jogo, montado por essa trama de suspense. Para mim, funciona, e eu gosto de ver os embates entre os seguintes personagens. O Cardeal Tedesco, um italiano reacionário que deseja retomar a severidade da igreja e que o ator Sérgio Castellitto vive com uma voracidade, mesmo esse sendo um papel até curto. Ou então o Aldo Bellini, interpretado de forma passional pelo Stanley Tucci, que luta pelo avanço progressista do catolicismo e que parece parcialmente se aliar ao Joseph Tremblay, que o John Lithgow compõe tentando sempre ocultar a sua sede de poder, mesmo de forma vacilante. E daí tem o candidato nigeriano Adeyemi, interpretado pelo Lucian Samati, e que levanta a questão se um papa negro automaticamente representaria ou não um passo em direção da representatividade. E finalmente o cardeal Benítez, que surge como um candidato surpresa nessa eleição e que o ator Carlos Dias interpreta com uma dignidade silenciosa, que infelizmente traz uma certa previsibilidade no desenrolar da história, embora só até certo ponto. Existe uma surpresa que eu achei meio inesperada e que eu vou deixar para comentar lá mais para frente. Uma curiosidade, o Carlos Dias era um arquiteto que sempre pensou em atuar, mas que só resolveu se dedicar a isso profissionalmente aos 40 anos, o que faz com que o seu personagem aqui se torne meio metalinguístico, né? Já que tanto o Cardeal Benítez quanto o próprio Carlos estão meio que chegando inesperadamente num meio carregado de figuras conhecidas e experientes. E isso me traz de volta ao paralelo que eu mencionei da votação dos cardeais com a temporada de premiação de cinema, numa semelhança apontada pelo Bill Gebiri lá no site Vulture, que se enxerga ali nos votantes católicos. Ele enxerga a si mesmo e os seus colegas críticos decidindo quais filmes ou quais atores devem ganhar os prêmios. Principalmente pensando em como uma votação nunca é sobre os votos isolados, mas sim sobre toda uma campanha que existe por trás, de influência nessas decisões que vão mudando de ideia à medida em que diferentes candidatos tomam ou não a dianteira nesse processo. É aquela coisa de você ver alguém que parece que está ganhando e aí você vota nessa pessoa só porque ela já vai ganhar mesmo e isso acaba mudando todo o resultado. Eu não acho que o Build esteja sendo desrespeitoso com relação à liturgia santa da Igreja Católica, mas ele parece só apontar que, pelo menos nesse filme, existe mais proximidade entre essa votação combinada dos cardeais e a votação dos membros da Academia do Oscar, que também existem dentro da sua própria bolha, do que com as eleições reais nos países e nas democracias do mundo. Eu acho que o paralelo está mais nessa direção do entretenimento do que em fazer alguma crítica séria às eleições do mundo real. Mas enfim, esse grupo de cardeais nunca se desenvolve plenamente, já que eles estão mesmo a serviço dessa trama dinâmica de suspense, e eu acho isso suficiente. Até Isabella Rossellini, que aparece pouco, não deixa de cumprir o que se pede dela e fazer uma diferença, né? Mesmo num momento tão curto. Mas pelo menos a gente tem o Ralph Fiennes servindo como a nossa âncora emocional e trazendo um grau de substância que realmente importa ao protagonismo desse personagem. É até meio redundante elogiar um ator do calibre do Ralph Fiennes, mas ele realmente está muito bom fazendo um papel que ecoa outro personagem marcante da sua filmografia. Lá no The Guardian, o Benjamin Lee compara a função administradora do cardeal Thomas Lawrence com o gerente do Grande Hotel Budapeste, que o Ralph Fiennes interpretou naquele filme delicioso do Wes Anderson. Com a diferença de que aquele concierge se preocupava proativamente com o objeto da sua administração, o hotel. E o cardeal Lawrence é um reitor muito mais relutante dessa eleição papal. Ele se sente espiritualmente esgotado, numa espécie de insônia da fé que não encontra mais descanso na sua função. É até interessante que quanto mais ele se mexe para resolver os diferentes casos que vão se apresentando ao longo da votação, mais ele acaba ganhando um certo poder político próprio, ainda que ele insista que não deseja esse tipo de coisa. Talvez o filme trouxesse até uma camada maior de complexidade se ele resolvesse ocultar um pouco a certeza sobre as intenções do Lawrence. Se o roteiro não revelasse tão prontamente que esse cardeal recusa o poder que vai se construindo ao seu redor. De repente seria interessante a gente torcer por um homem que dissesse não se importar com isso, que defendesse que nunca desejou o papado
e que depois se revelasse também uma peça ardilosa nesse jogo pelo trono de Roma. Daria para fazer isso funcionar, mas a reviravolta que o roteiro de fato reserva para Conclave também é interessante por si só. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar da Faculdade Méliès, que é uma referência no ensino de artes digitais na América Latina. Lá você pode estudar animação, jogos, design e efeitos visuais, e se você tem dúvidas sobre qual dessas áreas te interessa mais, é só marcar uma consultoria de carreira gratuita com um profissional atuante no mercado, usando o link que eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser e puder, dá uma conferida lá. Eu estudei na Méliès e recomendo demais. Ok, a partir de agora, spoilers de Conclave. Se você não assistiu, vai lá e depois volta pra cá. Bom, eu até acho meio previsível que o Papa escolhido acabe sendo, eventualmente, o Cardeal Benítez, porque ele é o mais humilde, o mais quietinho, o que parece ser mais gente boa e o mais manso dos candidatos. Mas daí, depois que ele é eleito, o roteiro revela, quase nos últimos minutos do filme, que ele tem uma condição particular, que poderia significar algo bem disruptivo para a igreja como um todo. O Cardeal Benítez se revela ser uma pessoa intersexo, embora ele só tenha descoberto isso há pouco tempo. E ele até tinha programado uma esterectomia para a remoção do útero, mas ele decide não fazer a operação porque ele acredita que o seu corpo foi feito dessa maneira por Deus, e que ele não deveria tentar mudar quem ele é. De fato, ele não escolheu nascer como ele nasceu, e inclusive ele só descobre a natureza dessa sua condição por acaso, já que ele foi criado num isolamento religioso que nunca deu a ele a chance de se comparar a outros meninos ou meninas. E com isso, o filme faz a gente refletir sobre a real importância dessa característica do Benítez para a função papal que ele está prestes a exercer. Por exemplo, pensando num membro do clero da Igreja Católica, ou mesmo no próprio Papa, que em teoria não está ali para exercer sua sexualidade, por que seria polêmico ou afrontoso que esse Papa fosse uma pessoa intersexo? Por que isso seria um problema? Levantando essa questão, o roteiro nos permite contemplar a própria identidade do Benítez e de muitas pessoas como ele, e o quanto essa identidade está vinculada ao seu corpo ou não. Se ele é mesmo definido por como ele nasceu ou por quem ele é enquanto ser humano, independente disso, né? A sua personalidade, a sua gentileza, a sua coragem em atuar num território perigoso de guerra no Afeganistão, enquanto os outros candidatos ao papado vivem confortavelmente protegidos do mundo real. Claro que o filme usa essa reviravolta mais como um momento surpresa na trama de entretenimento, principalmente pensando em como isso surge só no finalzinho, sem que haja espaço para essa revelação ser explorada com profundidade. Mas ainda assim, é uma ideia interessante que, por mais polêmica que pareça, para quem acha isso algo sensível, acaba servindo justamente para que o filme levante discussões, para que a gente reflita com sensibilidade e empatia sobre esse assunto. E eu gosto de pensar que esse desfecho está bem vinculado a uma das imagens mais bonitas do filme, que acontece quando os cardeais estão lá fechados na sua votação e uma bomba explode nos arredores do prédio, quebrando uma das janelas e fazendo chover os detritos dessa explosão sobre os votantes. A imagem que aparece está ali misturando esse momento de conflito real, que é esse ataque inesperado, com o fundo de pinturas religiosas retratando o conflito teológico que está por trás disso tudo, mas acima disso ela deixa entrar um facho de luz diagonal que ilumina bastante esse local que antes se mostrava tão fechado a qualquer influência de fora. Essa luz representa para mim um pouquinho do mundo real invadindo essa bolha dos rituais religiosos, e isso acaba se refletindo eventualmente na escolha do Cardeal Benítez como um papa muito mais conectado com o povo e muito mais representativo das suas particularidades. Seja pela sua condição como pessoa intersexo, que aqui não precisa limitar o que uma pessoa é capaz de ser ou fazer, ou então pelas ações práticas mesmo do Benítez se levantando como um símbolo de paz no meio de tanta animosidade. E é bacana que, pra mim, tudo isso existe num filme que realmente não precisa ser levado tão a sério assim. O que eu sei que contradiz a própria seriedade dramática e estilística desse filme, mas é como eu defendi antes, né? Essa seriedade permite que surja uma dose interessante de ironia e autocrítica nesse pequeno espacinho que existe entre o que a obra aparenta ser e como ela pode ser recebida por aqueles que estão assistindo. E Conclave não vai dizer isso explicitamente, o filme não pega a gente pela mão e discursa de forma panfletária,
ou mesmo tira sarro da igreja de um jeito deselegante, mas através da sua trama, da sua linguagem e especificamente desse desfecho, eu acho que ele deixa espaço para a gente inserir um pouco desse mundo externo, dessa vida real, na liturgia enclausurada que domina muitas das instituições religiosas. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Conclave, vamos continuar a discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.